Boa tarde, meus irmãos em Cristo Jesus. Boa tarde, queridos da Igreja Batista em Vila das Belezas, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, idosos. Que bom, mais um encontro, mais uma edição do nosso Pão das Três, mais uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus pela fé, através do estudo da sua palavra, através dos cânticos, das orações. Graças a Deus pela oportunidade que temos hoje, como temos tido todos os dias, graças a Deus por isso. O nosso boa tarde também a queridos irmãos de outras igrejas, queridos colegas, pastores, familiares. Desejamos e oramos para que as bênçãos de Deus sejam abundantemente derramadas sobre nós todos. Deus nos dirija, Deus nos guarde, Deus conserve os nossos corações e as nossas mentes prontos, preparados para ouvir com alegria a sua palavra, compreendê-la e vivê-la no nosso dia a dia. Hoje, 16 de janeiro de 2021. E o ano começa arrastando os seus desafios, os seus problemas, as dificuldades, mas caminhamos com a graça de Deus. Caminhamos com Cristo, na certeza de que Ele nos conduzirá, como diz a sua santa palavra, Ele nos conduzirá em triunfo para a sua própria glória e para a nossa alegria, sem dúvida nenhuma. Vamos orar nesse instante, queridos irmãos, agradecendo mais esta boa oportunidade que temos. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, diante de Ti mais uma vez estamos com os nossos corações alegres, nossas mentes abertas, livres, para receber com alegria a Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, nesse tempo que vamos passar juntos. Abençoa os nossos pensamentos, o nosso raciocínio. Abençoa os desejos do nosso coração, para que tudo em nós concorra para o nosso crescimento na fé em Cristo Jesus. Tudo em nós concorra para que ouvir a palavra de Cristo Jesus seja a prioridade das nossas prioridades. Que o Teu nome seja glorificado, que a Tua igreja, Teu povo, seja edificado na Tua palavra, fortalecido na fé. Oramos assim, Pai querido, em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Queridos irmãos, o texto que escolhemos para a nossa meditação nessa tarde, e lá se foi Apocalipse, né? Acabou. Trabalharemos alguns temas, né, aleatórios, mas na medida em que considerarmos importantes e oportunos para nós todos. Mateus capítulo 13, de 1 a 23, temos aí a parábola, uma grande parábola do semeador. Vai e volta, nós pastores falamos sobre essas parábolas, pela importância que ela tem e pela inesgotabilidade do tema, do assunto. Sempre é uma oportunidade de algo novo mexer com o nosso coração, né, na palavra de Deus. Então, trata-se da palavra do semeador. E nós encontramos no cantor cristão
um hino alusivo a esse tema. É o hino 433, que tem como o título A Colheita Além. 433 do cantor cristão. Cai a semente no bom frescor, é semeada sim no calor. É semeada na viração e por aí vai a poesia, a teologia, muito bonito. É um hino de 4 estrofes, é um hino um pouquinho comprido, então quase sempre nós fazemos uma divisão aqui, cantamos as 2 primeiras estrofes no início do nosso culto e 2 estrofes nós cantaremos depois. Então você é convidado a cantar comigo, a lembrar desse hino muito bonito, A Colheita Além. Vamos cantar com alegria. Cai a semente no bom frescor, é semeada-se no calor, é semeada na viração, é semeada na escuridão. Oh, qual há de ser além a ceifa do mal ou bem, sempre lançada com força ou langor, com ousadia, com medo e tremor. Já nos dias do certo por vir, messe bendita e gloriosa tem de vir. Sobre os rochedos irá murchar, ou nas estradas se esperdiçar, entre os espinhos vai se perder, ou nas campinas há de crescer. Oh, qual há de ser além a ceifa do mal ou bem, sempre lançada com força ou langor, com ousadia, com medo e tremor. Já nos dias do certo por vir, messe bendita e gloriosa tem de vir. Um hino muito bonito do nosso querido cantor cristão. O texto, como já citamos, Mateus capítulo 13, os versos de 1 a 23, uma parábola muito conhecida, né? uma das profundas parábolas de Jesus sobre o reino, o que acontece no reino, a expansão do reino, mas uma expansão que não nos leva a pensar apenas
horizontalmente, mas a expansão em termos de crescimento interior, crescimento espiritual, crescimento da fé e os resultados da palavra de Deus em nós. Nós, pensando nisso, colocamos aí o tema sobre a nossa resposta, o tamanho da nossa resposta. Acredito que o texto nos conduz a pensar dessa forma. Qual o tamanho da nossa resposta diante do desafio da palavra de Deus plantada em nós? Como tem sido a nossa reação? Como tem sido o nosso acolhimento? E o resultado do nosso acolhimento é o que nós estamos chamando de resposta. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E cercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque, na verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração,
e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Bem, um texto certamente muito conhecido por nós todos, por você, por mim, por todos nós que aqui estamos. E é interessante porque quase sempre lemos a palavra de Deus com um pouco de pressa, talvez, pressionado pelo tempo, pelo ambiente, uma série de coisas que podem atrapalhar o modo como ouvimos a palavra. Aqui fala de vários tipos de solo, né? O semeador, ele prepara o solo. A terra está aí diante dos olhos do agricultor e ele faz o seu trabalho preparatório, né? Ele tira o mato, ele roça, em algumas situações ele queima, né? Hoje evita-se isso, né? Tem-se comprovado a ineficiência de queimar, né? E o prejuízo que isso pode trazer ao solo. Mas ele prepara, alguns solos são adubados, né? Mas na vida literal do agricultor, a gente observa que no mesmo ambiente, né, a demarcação de um lugar, quantos hectares de plantação, por exemplo, a gente planta a mesma semente, na mesma região, onde o terreno todo foi trabalhado do mesmo modo, e a gente observa que num determinado lugar, porque eu já plantei com meu pai, há muito tempo atrás, há muitos anos, era menino ainda. A gente observa que na mesma roça, né, ou no mesmo roçado por inteiro, há determinados lugares em que a semente germinou mais rapidamente. E no final de tudo, na época da colheita, em alguns lugares, o resultado, né, a semente cresceu, se desenvolveu. Se é milho, se transformou numa espiga muito boa, cheinha. E em outro local, mas no mesmo roçado, na mesma região em que o agricultor trabalhou do mesmo jeitinho, colocou o mesmo adubo, tá? Plantou a mesma semente. A diferença de tamanho de uma espiga num determinado setor e outra aqui, e outra que aquela espiga mirrada e em outro lugar não dá para colher nada. Uma leitura rápida, sem a devida observação, parece nos levar a entender que o problema está no solo. Quer dizer, quando a gente prega o evangelho, já cuidando aqui da aplicação, né? Quando a gente prega o evangelho, então a gente observa, bom, que tipo de coração é aquele? Então aquele ali ou não tem jeito, ou estava perdido e tudo mais. Mas a gente observa que quando Jesus passa a explicar, depois da pergunta dos discípulos, porque os discípulos fazem perguntas e Jesus explica a parábola. Na explicação de Jesus, o que a gente observa é que a grande diferença entre uma pessoa, esses 4 grupos, né? Um grupo ouve de um jeito, outro grupo ouve de outro jeito, outro grupo de outro jeito e outro de outro jeito. Então parece-me que o segredo, a explicação para essas diferenças tão enormes apresentadas nesse trabalho da semeadura está no modo de ouvir. Foi o que me chamou a atenção recentemente. No final do ano passado,
Final do ano passado eu estava lendo a Bíblia, terminando de ler a Bíblia e pensando já no ano seguinte, 2021, como é que eu faria. Desde 1975, eu tenho lido a Bíblia uma vez por ano. Todo ano eu faço uma leitura, apenas leitura. Mas é claro que é uma leitura que acaba muitas passagens, chama a nossa atenção, e dali nascem muitas pregações, muitos estudos bíblicos, né? Lives, né? Elas nascem a partir dessa leitura também. Nesses anos todos eu fiz questão de ler em várias versões. O ano passado eu li a Bíblia inteirinha no meu celular, essa versão do João Ferreira de Almeida, online, né? A edição revista e corrigida, eu li no celular, em voz alta. E projetava para esse ano como eu leria a Bíblia esse ano. E decidi que esse ano eu iria ouvir toda a Bíblia, ouvindo. Eu não vou ler, eu vou ouvir. E aí, esse mesmo aplicativo da Bíblia JFA, da edição revista corrigida, ele tem leitura. Uma leitura gostosa em vários livros, e outra ainda é voz de computador, mas eles estão preparando, né? Eu achei a página no YouTube dessa JFA, e aí já há vários livros com uma leitura muito bonita, né? E então eu resolvi que este ano iria ouvir, sentar-me, né, em algum lugar tranquilo e ficar ouvindo a Bíblia. Alguns capítulos do Antigo Testamento e alguns capítulos do Novo Testamento. Este ano já ouvi a leitura do livro de Gênesis inteiro e cheguei no capítulo 25 já de Êxodo. Ouvi o Apocalipse todinho, aproveitei porque tinha estudado recentemente, né? E ouvi o Apocalipse inteirinho e já comecei a ouvir o livro de Mateus. Então, essa parábola chamou a minha atenção para o ouvir. Jesus está dizendo, ao explicar essa parábola, que aquela semente que caiu perto do caminho, a semente que caiu na pedra, a semente que caiu entre espinhos e a semente que caiu em boa terra, Jesus sempre diz assim: o que caiu no caminho foi aquele que ouviu, mas o que caiu em pedras foi aquele que ouviu, mas... Então todos eles ouviram. E Jesus está dizendo que a relação do solo com o caminho, a relação do solo com o espinho, a relação do solo com a pedra e a relação do solo com a terra boa, na verdade, trata-se do modo como eu estou ouvindo o sermão, eu estou ouvindo a Bíblia, como você está ouvindo a Bíblia, como você está ouvindo o sermão, como você está ouvindo essa live, por exemplo, nesse momento, né? Esse comentário, esse estudo, né? Sobre a parábola do semeador. Tudo tem a ver com o modo de ouvir as coisas. De 2018 para cá, a coisa já vinha ruim, mas de 2018 para cá, saber ouvir se transformou talvez no maior desafio para todos nós. Saber ouvir. Porque hoje em dia, basta saber quem está falando ou quem vai falar, e aí nós vamos com algumas ferramentas preparadas para ouvir o pastor Israel. É o pastor Márcio que vai falar? Bom, hoje é o pastor Márcio. Então, pastor Márcio, pastor Israel, pastor Júnior, aí você vem talvez de 3 formas diferentes para ouvir quando cada um se reveza aqui.
No mundo da política, né, o mundo está, na verdade, polarizado. Mas essa polarização política nem de longe se compara à polarização causada pelo Evangelho até agora, e daqui para frente, isso será muito mais intenso ainda, essa polarização. Então, nós decidimos como ouvir. E geralmente o homem ouve dessa forma: não importa o que ele vai dizer, eu já sei o que é que vou responder, já sei como vou reagir. Tem sido assim. Se o presidente vai fazer um discurso, se o governador vai fazer um discurso, então eu vou colocar pessoas diferentes aqui, né? Contrárias, para não dizer que sou de direita ou de esquerda. Olha, não interessa. Se o presidente for falar, ninguém sabe o que ele vai dizer ainda. Mas todo mundo já vai pronto para assobiar, já vai pronto para vaiar. Se o governador for falar, então as pessoas que são do outro lado vão prontos para odiar o sermão, já vão com respostas prontas a perguntas que nem ouviram ainda. Olha que desafio estamos vivendo, né? De ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus está dizendo que o modo correto de se ouvir só é evidenciado nas respostas que nós damos. A gente lida com muita gente, né? Claro. E entre as pessoas que eu mais lidei, eu observava como algumas ouviam, ou ouvem ainda com muita atenção. A gente conversa, a pessoa fica ali atenta, demora a responder, pensa no que ouviu e às vezes nem se sente capaz de responder, de dar um comentário. E com outras pessoas nós conversamos e nós percebemos claramente que ela não está ouvindo o que nós estamos falando. Ela está esperando só uma pausa para ela dizer o que ela pensa. É assim que o mundo está. Foi a esse tipo de gente, né, com essa capacidade de ouvir, que Jesus estava ensinando na praia. E ele ensina por parábola. Agora veja todo o cuidado de Jesus. Presta atenção no cuidado de Jesus. Ele estava sentado na praia, na areia. E aí uma multidão chega. Naturalmente Jesus, né, vai ficar ali pressionado. Pressionado é uma forma terrível de a gente pregar o evangelho ou discursar sobre qualquer assunto quando se é pressionado. Por falar nisso, há crentes que gostam de pressionar o pastor, né? E dizer: o pastor só prega sobre isso, o pastor precisa pregar sobre aquilo outro e tudo mais. Eu me lembro, depois de muitos anos a gente pode falar sobre algumas coisas, né? Eu me lembro que quando cheguei aqui na Vila das Belezas, depois de alguns meses, mas poucos meses, eu comecei a ouvir coisas mais ou menos assim. Mais ou menos não, exatamente assim. Pastor, está na hora de trazer uma mensagem aí para esses jovens e tudo mais, pegar no pé desses jovens. E eu ouvi e relevei, conversei, falei sobre outros assuntos, mas alguns dias depois, e depois outros dias, na terceira vez que eu ouvi, eu perguntei: meu irmão, e na hora que esses jovens se levantarem contra mim, você está mesmo preocupado com eles? Na hora que eles se levantarem contra mim, o que é que você vai fazer para me defender? Na hora que eles quiserem, por serem pressionados por mim, sair daqui para outro lugar, o que é que você vai fazer? Você vai ter que dizer que eu vá buscar, porque eu espantei também? Você vai ficar ao meu lado? Você vai ficar ao lado do pastor? De que lado você vai ficar? Isso é pressão, né? Diga assim: olha, eu sempre prego como resultado de oração, de leitura da Bíblia. Então, se chegar um momento... Eu estou aqui há 32 anos, né? Quantas vezes falei para os jovens da minha igreja, sem
pelo menos não tenho noção disso, sem botá-los para fora da igreja, sem espantá-los. Agora, alguns se espantam, mas a gente volta para essa parábola e a gente verifica por que é que elas se espantaram. Jesus está dizendo, esclarecendo aqui por que é que a semente foi roubada. Então, vejam como Jesus faz. Aí ele se retira, ele se levanta e vai para um barco e fica dentro do barco. Certamente o barco dentro da água. E o povo em pé. E aí ele quer ser ouvido. Ele quer que todo mundo, de qualquer parte daquela multidão, o ouça e preste atenção no que ele está dizendo. E aí ele começa a falar esta parábola sobre os vários tipos de solo, que na verdade, já interpretado, as várias maneiras de se ouvir e de se responder. Então eu insisto, o grande desafio para a gente hoje é saber ouvir. Quem não sabe ouvir, não sabe responder. E se responder, não sabe se respondeu a pergunta feita. Quem não sabe ouvir é como uma pessoa que está fazendo uma prova, um vestibular, e lê a questão, o enunciado, e não prestou atenção no enunciado das questões da prova. Ora, nunca se dará uma boa resposta se não se compreender o enunciado. Preste atenção, porque são pequenos detalhes no enunciado que você não prestou atenção numa vírgula e aí você deu a sua resposta, né, com bastante pressa. Opa, isso aqui está fácil. Isso aqui é fichinha para mim. Respondeu e depois vai verificar, olha o detalhe, né? Por que é que eu não prestei atenção? Mas aí já foi, já perdeu. Ouvir. E aí Jesus fala por parábolas e os discípulos levantam essa questão. Por que é que o mestre fala por parábolas? E na explicação de Jesus, quando ele diz que para que aqueles que estão dentro da profecia de Isaías, muitos que vão ouvir, mas não darão ouvidos, muitos olharão, mas não verão, e não compreenderão o que se está dizendo, ele fala por parábola. Aí, se a gente olhar com pressa mais uma vez, a gente vai pensar que a intenção de Jesus é que algumas pessoas não compreendam. Mas quando Jesus começa a explicar e começa a falar daquele povo, Jesus começa a dizer que este povo é um povo de coração duro. Olha só, é um povo de coração duro. É um povo que não vai ouvir do modo correto a palavra de Deus. A pregação da mensagem aplicada aqui ao semeador vai acontecer da seguinte maneira. Então preste atenção. Aquele que é semelhante, né, ao que estava no caminho e ouviu a palavra de Deus, mas por causa do modo como ouviu, então vêm as aves e comem a semente, roubam a semente. Jesus mostra que a pessoa que não ouviu direito, não prestou atenção para entender o que estava sendo dito. E se você ouve uma mensagem do Evangelho, mas se não se dedica a entender direito, há um ladrão ao nosso redor. Ele vem e rouba a mensagem. É uma referência aqui a Satanás. Se você não, ao ouvir a mensagem, se você não procura entender imediatamente e aplicar na sua vida, vem Satanás e rouba. Se você não presta atenção naquilo que é essencial, Satanás vem e rouba. Na nossa experiência de pregação, nos nossos anos de pregação, aí, muitos anos,
Já passamos por várias experiências, né? De que a gente prega uma mensagem e a gente desenvolve um tema biblicamente, como estamos pensando aqui, tentando extrair desse texto o fato de saber ouvir para poder saber responder. Por isso colocamos mais uma vez repetido aqui o tema: qual o tamanho da nossa resposta? E algumas vezes você trabalhou o texto, você fez uma exegese conforme você pode alcançar o seu preparo, e depois vem uma pessoa falar sobre a sua mensagem e ele vem dizer que gostou de uma palavra que você disse. Olha, é a palavra que menos tem relação com o texto propriamente dito, às vezes é o que ele gostou. Aquilo que é essencial e que trabalha para a mudança de vida, ele não prestou atenção ou não gostou. Aquele que ouve a palavra de Deus e fica extremamente feliz, né? Como aquele que ouviu a semente que foi semeada em lugares pedregosos, que a terra é quentinha, então a semente, né, ela cresce rapidamente. Trazendo isso para a mensagem, o modo como as pessoas ouvem, tem pessoas que gostam muito de ouvir a palavra, mas gostam de ouvir assim, toda mensagem que fala do amor de Deus, da vida eterna, Jesus veio para perdoar o nosso pecado, o céu é um lugar maravilhoso, Jesus veio para nos salvar e nos levar todo para o céu. Esses pontos são maravilhosos. E às vezes nós pregamos, só que nós não ficamos nisso. Quando a gente prega, a gente mostra que Jesus veio para nos salvar, o céu é maravilhoso, mas a salvação, ela implica mudança na vida daquele que busca a salvação em Cristo Jesus. E a mudança implica isso, implica mudança de caráter, implica mudança de atitude, a nossa linguagem, a nossa postura, os nossos pensamentos, o nosso conceito de erro e de acerto. Tudo isso passa por uma grande mudança. Essa parte, geralmente essas pessoas não gostam. O escritor Matthew Henry, ele diz que as pessoas que parecem ter mais alegria nesse tipo de mensagem são as pessoas que, ao mesmo tempo, menos obedecem à palavra de Deus, porque só gostam de ouvir aquilo que lhe traz alegria. Aquilo que lhe inquieta, não. Ele até compara essa pessoa com aquele que ouviu, foi para a igreja, gostou, deu a sua profissão de fé, está feliz da vida com o evangelho, que alegria, os irmãos, igreja maravilhosa, até o dia em que ele é confrontado por causa de alguma atitude, e aí toda aquela alegria que ele sempre mostrou pela igreja, o amor pela igreja, pelo pastor, pelos pastores, pelos diáconos, pelos professores da IBD, essa coisa toda, a profissão de fé maravilhosa que ele deu, tudo isso ele deixa para trás. Esse é comparado àquele que a semente caiu entre as pedras. Nasceu rapidamente, mas não tinha raiz. Mas mesmo assim não pense no solo ao ler sobre isso ou ao ouvir como está ouvindo agora. Pense no modo como essa pessoa ouve o evangelho. Nos meus tempos de evangelista, na minha juventude, fui evangelista há muito tempo, pregando, levando folha de casa em casa, anunciando o mesmo evangelho, apresentando o plano de salvação. Às vezes entrava numa casa e dizia, pois não, pode entrar. O dono dizia, pode entrar, eu gosto muito de ouvir a palavra de Deus. E a gente falava, mas todo o momento da apresentação do evangelho, quando a gente falava na idolatria, e era uma mensagem, na época, em que o grande problema do evangelho no Brasil era a idolatria, muitas vezes vivida e proclamada pela Igreja Católica. Então aparecia o assunto de a mariolatria e tal.
ele dizia que tinha o maior prazer inicialmente, mas quando a gente chegava nesse ponto, o semblante dele mudava. Dizia assim, mas a Nossa Senhora Aparecida e tudo mais, a mãe do Nosso Senhor e tudo mais. Então mudava completamente, quer dizer, ele ouvia com alegria aquilo que não mexia com a vida dele, com os seus costumes, com os conceitos que ele já tinha de certo ou errado. Vejam, meus irmãos, o grande desafio, portanto, dessa palavra hoje é saber ter sabedoria no ouvir a palavra de Deus. Talvez nesse ponto da nossa live a grande pergunta seja: como eu estou ouvindo o que estou falando? E como você está ouvindo o que eu estou falando daqui? Como você está recebendo isso? Vejam, Jesus não disse, por exemplo, ao falar sobre a boa terra, ele não disse que a boa terra não tem espinhos, e nem tem pedras, e nem há caminho por ela. Ele não disse isso, não. Agora, o modo de ouvir de um, né, o coloca em relação a uma terra onde é uma terra batida, tem espinhos ali, a semente nem se aprofunda e as aves do céu vêm, ela está na superfície da terra e facilmente ela perde. Mas o chamar da atenção é para o modo como se ouve. Então, Jesus não disse que o bom solo não tinha pedras e nem espinhos e nem era perto do caminho. Não. Jesus está dizendo que a boa terra é aquele que ouviu a mensagem do Evangelho e compreendeu. Como ele compreendeu, ele respondeu bem. E vejam que essa resposta ainda tem tamanho, né? Entre aqueles em cujo coração a palavra chega e é recebida, ele ainda mostra que algumas sementes nesse mesmo solo produziu um a 100, outro a 60, outro a 30. Então, é como se a gente separasse um quarto desse solo, né? O caminho, os espinhos, a pedra e a boa terra. 3 partes, a resposta foi ruim. Aquela em que a resposta foi boa, ainda se divide em 3 categorias. Aqueles que dão uma boa resposta, compreendem que a mensagem do Evangelho é tudo na sua vida. E aí é uma semente que produz a 100. Outro recebe, vê a oportunidade, a seriedade dela, mas não consegue colocar toda a sua vida em torno disso. Então são os níveis de respostas que mesmo aquele que ouve melhor e ouve bem, se entrega e compreende, ainda responde em graus e em níveis diferentes. Está vendo como o desafio aqui realmente é o saber ouvir? Bem, qualquer que seja o solo, qualquer que seja a circunstância, a gente pode crescer, né? Se há espinhos, se há dificuldades na nossa vida, há pressões na nossa vida, se há pedras na nossa vida, né? Se há caminhos na nossa vida, mas recebemos a mensagem, a gente pode fazer com que a mensagem nos leve ao crescimento sem pensar nos espinhos, nem nos caminhos e nas pedras. Crescer em direção a Deus. Talvez fosse hora da gente pensar, né? Deus nos deu ouvidos para ouvir. E a Bíblia enfatiza bastante isso. Apocalipse está cheio dessa expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas ouça o que o Espírito diz às igrejas. Talvez uma coisa muito importante para você e eu pensarmos, hoje concluímos aqui a nossa reflexão, é saber de tudo que você ouve, qual o percentual do ouvir o Evangelho e a palavra de Deus.
talvez fosse interessante que a coisa que mais a gente ouve esteja relacionado com o Evangelho de Cristo Jesus. Talvez seja interessante que o nosso olhar, entre as muitas coisas que observa e por elas é atraída, talvez seja interessante que o nosso olhar seja atraído mais pelas cores do reino de Deus, as tonalidades do reino de Deus, as notas do reino de Deus, a vida no reino de Deus. Usar os nossos órgãos sensoriais para ser atraídos muito mais pelas coisas do reino do que pelas coisas deste mundo. Está aí uma sugestão para que nós ouçamos, vejamos, sintamos, toquemos nas coisas do Evangelho e da Palavra de Deus, mais do que em qualquer outro assunto na vida. Deus ensine mais e mais a mim e a você a ouvir com muita atenção. Ouça a palavra, mas ouça com muita atenção. Ao ouvir a palavra, Jesus diz: ouça o que o Espírito diz à igreja. Não ouça a minha pregação pensando em mim, pensando talvez no mal que eu já lhe fiz. E nem ouça a palavra pensando num bem que eu já lhe fiz. Ouça a palavra pensando que o Espírito está falando. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus nos abençoe. Vamos cantar as duas estrofes finais do hino e em seguida a gente vai ter o período de oração. A primeira estrofe, cai a semente no bom frescor. A segunda estrofe cantamos sobre os rochedos irá murchar. E agora a terceira e quarta estrofe. A terceira diz: há sementeira, pois, de amargor. Há no sentido de haver, né? Existe sementeiras de amargor. Há sementeiras de remorso. Há sementeiras de vergonha. A gente vai cantar. E a última estrofe: vale-me tu, grande semeador. É uma súplica que vamos fazer a Deus para que Ele venha e nos torne terra boa, ouvidos saudáveis, treinados para ouvir e ouvir bem a palavra de Deus, distinguindo o som da voz do Espírito Santo. Cante. Se você puder fazer isso, se estiver em sua casa, cante, solte a sua voz. A sementeira, pois, de amargor, há de remorso e de medo, há de vergonha e de confusão, há de miséria e de perdição. Oh, qual há de ser além a ceifa do mal ou bem, sempre lançada com força ou langor, com ousadia, com medo e tremor. Já ou nos dias do certo porvir, messe bendita e gloriosa tem de vir. Vale-me tu, grande semeador, faz prosperar todo o meu labor. Quero ouvir-te, meu Rei Jesus, quero contigo ceifar em luz. Oh, qual há de ser além a ceifa do mal ou bem, sempre lançada com força ou langor, com ousadia, com medo e
prazo certo por vir. Mestre bendita e gloriosa, tem de vir. Bem, daqui eu vi, quer dizer, algumas pessoas dizendo que estavam cantando. Que bom que você me ajudou aí cantando. Que tal nós orarmos agora, né? Acabamos de ouvir a palavra, vamos orar e vamos lembrar daqueles que também precisam ouvir a palavra. Aí a gente aproveita para perguntar se você já compartilhou essa edição do Pão das Três. Quando você compartilha, você já sabe, você torna esse Pão das Três, essa edição, ao alcance de outras pessoas. Compartilhe, mande para alguém que você imagina ser uma pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus. Pessoas pelas quais você ora, pela salvação delas. Ou alguns irmãos da nossa ou de outra igreja que você imagina, eles precisam se fortalecer mais na fé, saber ouvir. Compartilhe e curta também, né? A gente fica assim meio seguro de pedir para curtir, porque dá a impressão, né, que curtir é porque gostou. Não, curtir não é porque gostou. Tem algumas pessoas, inclusive, que não gostam e faz eu não sei se é descurtir, né? Acho que sim, a palavra é essa. Tem sempre um que vai lá e coloca... é um dislike, né? É um dislike, essa é a palavra adequada. Eu sempre vejo um dislike. Eu não sei se a pessoa está dizendo assim, não, eu não quero compartilhar isso para ninguém, ou se ela está dizendo, não, eu não gostei da mensagem. A nossa intenção não é que você goste, porque se você não gosta da mensagem, de repente você se classifica aqui, olha, cuidado. Você se classifica, a gente é um daqueles 3 grupos que não sabe ouvir com a devida atenção aquilo que o Espírito diz à igreja. Já pensou nisso? Então, vá lá, e não é porque você gostou, dá um like, não é porque você gostou. Dê um like para que outras pessoas do seu contato saibam o que você ouviu. E como você ouviu, alguns amigos seus vão querer ouvir também, independentemente de gostar, né? A mensagem do Evangelho não é para gostar ou não gostar. É um caso de vida ou morte. A pessoa ouve e crê, ou ouve e não crê, como Jesus falou dos homens endurecidos do seu coração. Continuemos orando por algumas pessoas. A primeira pessoa que aparece na lista hoje aqui, que a Rosa preparou para mim, é a família da Silmara. Nós oramos aqui alguns dias por Dona Elvira, e a notícia que tivemos agora à tarde é que a Dona Elvira faleceu. Então, a nossa oração agora pelo conforto da família, Silmara e sua família, que Deus console, Deus abençoe a vida de vocês. Pessoas que estão com Covid, os mais novos, né? A Juliana, da irmã Santina, que a irmã Santina por isso está em casa também, é funcionária da nossa igreja, mas não pode vir, né? Vai passar aí 2 semanas em casa, e a Juliana está reclusa lá em sua própria casa, no seu quarto, não sai para nada. É vida boa, a irmã Santina faz a comida, leva, deixa na porta, e depois ela só recebe comida. Dá para descansar bastante, viu, Juliana? Deus abençoe e te cure. Bem, um outro que eu não conheço muito bem, mas há um indivíduo aí que pegou Covid-19. É o Anderson Ribeiro de Melo, meu filho. Anderson está também, começou o tratamento, vai se tratar em casa, está tomando bastante remédio. E as nossas orações aí pelo Anderson, a oração pela sua esposa Jane, Sofia e a Laura, suas filhas, nossas netinhas, para que não peguem, ou se pegarem, né? Mas que resistam bem. Crianças geralmente resistem muito bem. A gente está orando pela Jane porque os 2, né, não podem ficar doentes ao mesmo tempo.
Mas se Deus quiser, pode, né? A oração para a recuperação do Anderson. Ele tem sentido os sintomas. Então, ele não é assintomático, não. Ele tem sentido. Muitas dores do corpo inteiro e bastante quebrado fisicamente, cansado, como se tivesse... Ele compartilhou que como se tivesse corrido uma meia maratona, que já corremos algumas vezes, e depois a gente vem com a musculatura toda doendo. Ele está sentindo assim, hoje está um pouquinho pior ainda. Então, a nossa oração, Deus o guarde. Ora pela Edinalva, da Deudina. Deudina, estamos orando, viu? Eronildo, pedido do Miguel. Não temos notícia mais do Eronildo. Talvez esteja na hora de atualizar aí, hein, Miguel? Maria Aparecida, um pedido da Cleusa. A Benízia, pedido da Solange, mãe da Solange e do Maurício, né, 2 membros da nossa igreja, e aí com netos e tudo mais aí na nossa igreja. Deus abençoe, Benízia, a sua vida, saúde, viu? Arlindo, pedido da Maria do Carmo, e aí vem Gilmar, Valéria, Elaine e Maria, pedidos da Marlene Odete. Continuamos orando pela Ete, pelo João Freitas, a Tata, a Irailda, o Gabriel, o Samuel, o Wilson. São pessoas que vêm já há um bom tempo com outros problemas, né, de saúde, não tendo nada a ver com Covid, nem com o momento pandêmico que nós estamos vivendo. Pastor Eclésio, graças a Deus, né, notícias de melhora, que a sua filha sempre faz contato com a Marília. O pastor Eclésio foi muito amigo do Juca e da Marília, e Marília é o nosso contato com o pastor Eclésio. Já foi mencionado também a melhora do David, não temos notícia do pastor Elias. E continuamos orando pela Luíse, orar pelos desempregados, por nosso país, pela vacina. Agora oramos pela eficácia da vacina, mas oramos também para que essa vacina, coitada da vacina, ela tenha condições de ser oferecida, porque a coisa está difícil. Uma bagunça política, uma baderna política em nossa pátria. Essa é a palavra que encontro, sinto muito. Uma baderna, né? Um circo armado em torno da vacina. Enquanto isso, né, essa nova versão do vírus oferece contágio mais intenso, né, e mais letalidade na vida dos idosos, especialmente. Então, meus irmãos, ontem o pastor Márcio falou também sobre o pastor Valdemar. Eu recebi esse pedido também do Roque, um aluno aqui do seminário. As nossas orações por essas pessoas. Meus irmãos, oremos ao Senhor. É nele que está a nossa esperança e só podemos esperar nele, porque esperar nesses homens a coisa passa 3 anos, 5 anos com essa briga política e não se resolve nada. Mas Deus tem o tempo dele, a autoridade dele, o braço forte dele, a mão estendida dele. Confiemos nele somente. Oremos. Deus bendito, todo-poderoso, em tuas mãos está o querer e o efetuar, como nos diz a tua palavra. Senhor, nós confiamos na tua palavra. Confiamos na tua palavra e a aceitamos quando ela nos trata como pecadores, quando ela trata o homem como ímpio, quando ela trata o homem como um justificado, aquele que creu em Cristo Jesus. A tua palavra sabe dizer exatamente o que somos. Como espelho, ela nos mostra exatamente como estamos. Que bênção é ter a palavra do Senhor. Pai querido, apesar de toda nossa dificuldade, incapacidade, ajude-nos, ensine-nos a saber ouvir como se deve ouvir a tua palavra. Que nunca, Senhor,
sejamos tais quais os solos comparados ao caminho, ao espinho, às pedras, mas que sejamos, Pai, achados pela Tua palavra como um bom solo, que independentemente dos problemas internos que também temos, ouvimos a palavra e desejamos crescer em direção ao Senhor nosso Deus. Abençoe esses queridos irmãos que estão com Covid, alguns já há um bom tempo, outros recém-contagiados. Sobre todos pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia. Abençoa as famílias enlutadas, abençoa os pastores Teus servos que também estão hospitalizados, doentes. Tantos pastores temos tido notícias, Senhor. Dá-nos sabedoria para exatamente saber quando recomeçar os nossos trabalhos presenciais, Pai querido, de acordo com a Tua soberana vontade. Sabemos que a Tua vontade pode ser uma para uma determinada igreja, pelo tamanho, pelas condições, e a Tua vontade pode ser de outra natureza para outra igreja, por causa do seu local, do seu tamanho e etc. Abençoa, Senhor, as famílias da nossa igreja. Abençoa os irmãos que trabalham em serviços essenciais, que se expõem. Nós pedimos a Tua bênção e proteção. Abençoa os médicos, os enfermeiros que estão trabalhando, se esforçando tanto e ainda clamando para que as pessoas tenham cuidado. Não só cuidam da saúde, mas ainda trabalham nesse serviço de publicidade com rigor, mais do que aqueles que deveriam. Pedimos a Tua bênção sobre os nossos enfermeiros, nossos assistentes sociais, nossos médicos, nossos dentistas, nossos funcionários de laboratórios, de clínicas, segurança. Toma-os em Tuas mãos. Abençoa os profissionais, os cientistas da saúde. Ó Deus, abençoa os órgãos responsáveis pela aprovação da vacina. Todas essas coisas nós pedimos, porque só o Senhor pode impedir ou pode fazer avançar as coisas. Assim, Pai, queremos a Tua bênção e a Tua providência. Tem misericórdia dos nossos governantes, do nosso governo e do nosso povo. Abençoa a nossa igreja, abençoa as igrejas aqui presentes nesse encontro virtual, cada família também presente aqui em nosso encontro. Dá-nos um resto de dia na Tua presença, que a gente continue como que a ruminar o que nós acabamos de ler e pensar, para que nós tenhamos condições de crescer. Perdoa-nos e orienta-nos, toma-nos em Tuas mãos, é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, chegamos ao fim de mais uma edição do nosso Pão das Três. Hoje, sábado, amanhã, então é domingo, teremos o nosso culto pela manhã, às 10h30, na página da Igreja Batista em Vila das Belezas, no YouTube. À noite também, às 19 horas, no YouTube, culto noturno da Igreja Batista em Vila das Belezas. Todos são convidados, se no mesmo horário não tiverem compromissos com suas igrejas. E na segunda-feira, o nosso Pão das Três volta com o nosso pastor Márcio Sarraf. Convido todos a que participem dos nossos encontros e compartilhem isso com os seus contatos. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até amanhã no YouTube. Se Deus quiser, Deus abençoe.